Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material que, sempre gera bastante debate, né? São trechos baseados numa pregação do Paul Washer, de 2008, que depois virou o livro 10 acusações contra a Igreja Moderna. Ele é conhecido por ter uma visão bem crítica, assim, bem direta sobre a Igreja Evangélica hoje. Exatamente. E a ideia aqui, eu acho, é mais entender o cerne dessas críticas. O que ele realmente aponta como problemas, né? A preocupação central dele parece ser um distanciamento, um afastamento das bases bíblicas para abraçar coisas mais, digamos, modernas ou culturais. Certo. Então vamos começar com uma das acusações principais dele, que é a ideia de que muitas igrejas, na prática, negam que a Bíblia é suficiente para tudo. Como é isso? Olha, o ponto dele é o seguinte. Embora todo mundo diga que a Bíblia é inspirada e tal, na hora H parece haver uma confiança muito grande em outras ferramentas, sabe? Tipo psicologia, sociologia, até marketing, para decidir como fazer evangelismo, como organizar a igreja, missões. Hum, E a crítica dele é que essas áreas, que ele vê como tendo surgido assim em oposição à Bíblia, acabaram virando a referência principal. Ele até conta uma história, né, de ouvir mais os passos de Aristóteles no seminário do que os de Jesus ou Paulo. É forte. quer dizer, a preocupação é que essa adaptação cultural, que usa essas ciências como guia, estaria passando por cima da direção que ele acredita vir só da Escritura. Tipo isso. Exato. A questão de fundo é: quem dá a palavra final? A cultura, as ciências sociais ou a Bíblia? Para ele, a resposta é clara. Nada, né? O que ele quer dizer com isso? É, bem forte mesmo. Ele argumenta que falta um conhecimento mais profundo sobre quem Deus realmente é. Especialmente os atributos mais difíceis, talvez. Justiça, soberania, a ira divina, coisas que a gente às vezes prefere não pensar muito. E qual o problema disso para ele? Bom, essa falta de conhecimento levaria a uma fé meio superficial. Até idólatra, ele sugere. A gente acaba adorando um Deus que a gente mesmo criou, a nossa imagem. Ele usa aquela figura, né? Um Deus mais parecido com Papai Noel do que com Jeová. Nossa, e a consequência prática dessa ignorância toda? Piria a falta de temor a Deus. Se a gente não entende direito a santidade, a justiça de Deus, o pecado perde o peso, sabe? Ele até menciona uma vez que foi pregar sobre os atributos de Deus e avisou o pastor: olha, isso pode dar problema, porque um Deus justo, soberano, talvez não fosse o que todos queriam ouvir. Faz sentido dentro da lógica dele. Então, conhecer a Deus de verdade não é só teologia na cabeça, é a base de tudo. Isso leva a gente para outra crítica bem famosa, né? A questão do método de evangelização. Ah, sim, a famosa crítica à oração do pecador. Ele não economiza palavras, chama de bezerro de ouro contemporâneo. Forte. Pois é, a preocupação dele é que essa prática pode criar uma falsa segurança. A pessoa repete uma oração e acha que está salva, baseado numa decisão dela, num momento. E ele contrasta isso com o que ele vê como chamado bíblico real, que envolve transformação interna, obra do Espírito Santo. E qual seria o modelo bíblico para ele, então? Como ele contrapõe isso? Ele aponta para passagens como Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O foco está no arrependimento e na fé, que para ele são dons de Deus, não só uma decisão humana. Ele critica o que chama de decisionismo, essa coisa de focar na decisão. E também a ideia do crente carnal, que seria um jeito de explicar porque não há mudança real na vida de alguém que aceitou Jesus. Entendi. A questão que ele levanta é: o que é conversão de verdade? Como a gente comunica isso? É só uma decisão ou é algo mais profundo? Ou seja, para ele, a gente deveria pregar o evangelho completo, pecado, justiça, a obra de Cristo e esperar Deus agir, em vez de ficar buscando decisão rápida, número. Exatamente essa linha. E isso se reflete em outras áreas. Ele também questiona quem realmente faz parte da igreja. Argumenta que a igreja verdadeira mesmo é só dos regenerados, um remanescente, não essa mistura toda que a gente vê. E sobre os pastores? Ah, ele também fala dos pastores. Critica aqueles que parecem mais gestores ou ativistas do que homens dedicados ao estudo profundo da palavra, à oração, à piedade. Certo. Olhando o quadro geral, então, o material do Washer é um chamado bem radical, né? Para voltar ao que ele considera essencial,
bíblico e que ele acha que foi perdido. Desafia muita coisa que é comum hoje. Sem dúvida alguma. As críticas são diretas, às vezes até duras. Vem de uma teologia bem específica, né? Que enfatiza muito a soberania de Deus, a suficiência total da Bíblia e essa necessidade de uma fé que transforma de verdade, que leva à santidade. Para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar, né? Considerando essa tensão entre ser fiel à tradição, aos princípios, e ao mesmo tempo se comunicar de forma relevante hoje, como a gente avalia essas críticas? Onde está o equilíbrio entre, tipo, manter a fidelidade teológica que ele defende e conseguir falar de fé de um jeito que as pessoas entendam e se conectem, nos mais diferentes contextos? É a grande questão, né? Como ser fiel e relevante ao mesmo tempo. Não tem resposta fácil.